Olá, galera. Eu estou falando com vocês mais uma vez diretamente do canal Frater com o tema Autismo e Altruísmo. Hoje eu vou vir com um subtema para vocês, muito curioso também, que é o subtema Nasci sem autismo. Eu posso me tornar um autista? Vir a me tornar um autista? Bom, se nós tomarmos do ponto de vista de tudo que temos falado até aqui, que o autista ele realiza o seu mapeamento e ele confronta o seu mapeamento com o mundo, né? Seu mapeamento e desenvolvimento neurológico. E é por intermédio desse confronto que nós vamos detectar as várias reações, os vários reflexos do espectro autista. É muito fácil entender que esse desenvolvimento desse mapeamento autista se dá por uma diferenciação do mapeamento com o não autista, né? Existe uma diferenciação, né, muito facilmente detectável, né, através da reação comportamental, de algumas reações comportamentais. E uma pessoa não autista, ela pode vir a ter reações comportamentais adversas no decorrer de sua vida, né? Então, quando essa reação adversa comportamental, ela é de origem intelectual, né, de desenvolvimento intelectual, e quando for de origem parecida, né, com o que acontece com o autismo, ela pode ter reações muito simbólicas, né, muito parecidas com as reações do autista, e pode sim a desenvolver os mesmos problemas de sociabilização que o autista tem que enfrentar, né? A diferença é que o autista ele enfrenta logo de início, né? E a pessoa que desenvolve isso depois, né? Ela vai enfrentar isso posteriormente. Então, eh, as dificuldades elas vão ser um pouco quebradas, né? Não vai ser tão difícil, porque de repente a pessoa já tem um desenvolvimento motor, né? Ela já tem uma motricidade bem desenvolvida, uma fala bem desenvolvida, e ela vai ter de repente apenas algumas sequelas sociais que eu vou explicar para vocês agora como que pode acontecer isso, né? No geral, isso acontece com pessoas que são muito sensíveis, né? Então, uma pessoa não autista, ela vai fazer o seu mapeamento de mundo, e lembra que eu disse para vocês que elas vão viver com o seu único mapeamento de mundo, porque vai ser aquela referência exclusiva que ela tem, e ela vai se dar muito bem com aquele mapeamento, porque todas as vezes que ela se refere a ele, todas as vezes que ela tem que fazer recobrar alguma coisa, memorizar alguma coisa ou relembrar alguma coisa, esse mapeamento ele vai dar a resposta que ela precisa, a resposta social adequada, e ela vai se sentir muito bem socialmente, né, e vai interagir muito bem socialmente. Porém, hoje nós vivemos numa sociedade que tem uma série de adversidades, né? Nós temos, por exemplo, violências intelectuais, nós temos bullying, né? Nós temos brincadeiras de mau gosto, a gente tem violências verbais. Então nós estamos mergulhados hoje numa série de violências, assim, por assim dizer, né? Que pode ocasionar, mesmo numa pessoa que não tem o autismo, pode ocasionar um colapso, né? Uma ruptura nesse desenvolvimento desse mapeamento, né? Então o mapeamento principal da pessoa pode ficar comprometido, né? E quando a pessoa ela é uma pessoa muito desenvolta, né? Ela tem um culturamento, uma cultura, um repertório vasto, e ela consegue assimilar isso, ela simplesmente vai fazer um backup, vai entender, por exemplo, um processo de bullying como uma coisa absolutamente natural, vai inclusive criar um sistema de defesa, vai revidar, né? E vai viver muito bem com aquilo. Por isso que eu disse que
em geral acontece com pessoas mais sensíveis, porque quando a pessoa é sensível, ela não vai conseguir conviver bem com isso. Quando ela percebe, por exemplo, uma violência, eh, e uma agressividade ou uma pressão emocional, uma pessoa mais sensível ela pode sentir uma ruptura, né, uma obstrução nesse mapeamento. Então, de repente, ela não consegue turnar esse mapeamento. Então, pode ser que ela realize um backup, né, desse seu mapeamento de mundo e dependendo do grau dessa violência, né, e do tempo que ela vai ter para fazer esse backup, ela pode ter reações adversas, né, pode viver eh, comumente com essas reações ou pode ter reações que vão precisar de um tratamento, né? E, e essas reações são estereotípicas, né? Por exemplo, uma pessoa eh, recebe uma violência emocional, né? Tá realizando uma atividade sob pressão e essa pressão é muito agressiva, então ela vai desenvolver um outro mapeamento para tentar contornar isso e de repente ficou tão opressiva que ela saturou. E todas as vezes que ela relembra, né, nesse seu primeiro mapeamento, ela vai ter reflexos sociais, né? E para assim tirar a prova dos 9, a gente pode pegar uma violência mais ampla, né? Se a gente pegar uma violência sexual, por exemplo, né, em que a pessoa ao lembrar desse ato, a pessoa ela vai tampar o rosto com uma almofada, ela vai começar a se bater porque ela lembrou daquele tipo de violência, né? Então você percebe aí que esse mapeamento de mundo dela, que ela tinha toda a expectativa do mundo de ser uma coisa maravilhosa, né, de ser um desenvolvimento intelectual maravilhoso, foi colapsado. Então essa pessoa precisa o quê? Reconstruir um novo mapeamento. Essa pessoa precisa ter uma personalidade nova a partir desse mapeamento principal. Só que ninguém faz isso do zero quando você já tem uma vivência. Então o que que você vai fazer? Vai pegar toda a sua experiência do primeiro mapeamento e devagar ir construindo o segundo. Então as sequelas que tem, né, nós chamamos sequelas estereotipais, né? Todas as vezes que você relembrar, você vai fazer uma careta, você vai querer se distanciar daquilo, vai querer fazer com que o seu pensamento descarte aquilo. E muitas vezes está dentro do pacote do backup repassar para o novo mapeamento. E essa resistência do seu intelecto em repassar para o novo mapeamento é estereotipal. Ela vai acarretar em você um estereótipo. Então você vai muitas vezes fechar os olhos quando você está lembrando. Você vai ter uma baixa estima, né? Isso vai acarretar alguns reflexos em você que podem sim ser chamados de reflexos espectrais, né? Então, dependendo do diagnóstico, dependendo de como você está vivendo com isso, né? Como que você está convivendo com isso, você pode ter o mesmo tipo de tratamento, né? E pode vir sim a ter esse espectro autista, né? Mesmo não tendo nascido autista. Agora depois a gente vai ter que comparar, né? Porque as pessoas podem dizer assim, ah, então o autismo tem tudo a ver com uma violência. Não, o autista que nasce com o desenvolvimento esse desenvolvimento neurológico dessa maneira que nós citamos aqui, né, que ele vai fazer o seu mapeamento, depois ele vai fazer um novo mapeamento, não tem nada a ver com a pressão ou violência, né, psicológica, né? Porém, é logicamente que toda pressão e violência psicológica vai atrapalhar no desenvolvimento desse mapeamento do autista. Então isso vale como experiência para nós que nenhum tipo de violência emocional, ou nenhum tipo de bullying, ou nenhum tipo de agressividade psicológica, agressão psicológica. Nós vivemos numa sociedade, né, que é muito violenta se a gente pegar, né, ao pé da letra, né? A gente vive rodeado dessas violências e muita coisa a gente joga fora e desconsidera. Se a gente parar para pensar, o autista ele ignora praticamente muita coisa porque isso praticamente não faz parte do mundo dele, né? Ele vai deletando. E quando a gente fala assim, poxa, o autista está desligado, né? Tem muita coisa que ele se desliga realmente por não fazer parte do seu backup diário, né? Que são coisas que às vezes a gente pensa, será que um mapeamento
de uma pessoa não autista que é o correto ou que o autista está fazendo é o correto, porque ele está seguindo uma, uma ordem de desenvolvimento neurológico sã e ética, né? Sem o tornamento sem tornamentos maliciosos, né? Vamos dizer assim. Então, vale também para a gente refletir e para a sociedade refletir se a nossa sociedade está no caminho certo no desenvolvimento intelectual ou se a gente precisa assistir os autistas, né, para adquirir e reaprender e adquirir essa experiência de pessoas tão singelas no mundo, né, pessoas que estão vindo aí com um mapeamento praticamente neutro, né, e estéril, né, para ensinar a gente aí uma posição mais reflexiva na sociedade. Ok? Espero que vocês tenham gostado do tema. Eu acho que é um tema importante, é uma curiosidade, tá? Peço que vocês continuem se inscrevendo, indiquem para as pessoas, né? Mais para frente eu vou querer fazer algum bate-papo, alguma coisa do tipo, né? Mas nada tão demorado para não ficar tão cansativo, né? Que os temas eles envolvem bastante abstração, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau.